Bel, muito bem-vinda, muito bom dia para você. Bel, conta um pouco pra gente como é que está sendo o movimento ali dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, também da equipe médica aí que está fazendo o atendimento e dos seus aliados políticos diante dessa discussão, dessa nova argumentação que permeia a defesa. Porque agora a gente tem o argumento de que Jair Bolsonaro teria o seu estado de saúde agravado por questões psicológicas ou psiquiátricas. Também essa questão do uso da medicação entra dentro da lista de argumentos que estão sendo apresentados para justificar o que aconteceu, porque a violação da tornozeleira eletrônica é um fato muito grave, que pode inclusive ali dificultar um pouco todo esse trabalho para tentar conseguir a prisão domiciliar do ex-presidente. Conta pra gente o que você já apurou sobre isso. Muito bem-vinda, bom dia para você. Oi, Clarissa, bom dia para você, uma ótima semana para todo mundo. Elisa que está de férias, né? E depois desse plantãozão que foi recheado de notícias mais do que merecidas, essas férias. Clarissa, a gente observa um alinhamento muito forte entre três frentes ali do bolsonarismo. A primeira é o que os aliados dizem, o que os advogados dizem, a segunda e a terceira da própria equipe médica. O que a gente vinha observando de comportamento dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, primeiro era uma negativa sobre a violação, era uma tentativa de atrelar mais a decisão à questão da vigília, porque ali eles viam mais fragilidade jurídica. Aí depois veio o vídeo que foi divulgado pelo Supremo Tribunal Federal naquele momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, de madrugada, conversa com a representante da Secretaria de Assuntos Penitenciários aqui do Distrito Federal e confessa que usou um ferro de solda na tornozeleira eletrônica. Aí a gente já começa a observar um comportamento dos aliados de falarem em surto. No domingo de manhã, já começaram a circular, é importante entender que foi antes do posicionamento da defesa, com um novo pedido de prisão domiciliar, que ainda não tem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, os aliados já começaram a circular essa ideia de que Jair Bolsonaro teve um surto porque estava numa espécie de paranoia, tinha uma suspeita de que tinha uma escuta dentro da tornozeleira eletrônica e que por isso, por conta dos efeitos de medicamentos que ele estava tomando, ele acabou fazendo isso contra a tornozeleira eletrônica. Por que essa é uma frente importante da gente pensar como um alinhamento? Porque isso depois aparece como justificativa da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles estão trabalhando justamente com essa tese de usar esse vídeo que está aqui na tela para dizer que ele comprova a situação delicada, e essa é a palavra utilizada, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E que também eles citam o áudio desse vídeo, falando que Bolsonaro estava com a fala arrastada. Então, querendo dizer que isso pode ser um indício para trazer, portanto, materialidade a essa versão que a defesa apresenta sobre uma alteração do ex-presidente Jair Bolsonaro em virtude dessa combinação de medicamentos. No mesmo momento em que sai o posicionamento da defesa com o pedido novamente de prisão domiciliar, também sai a nota da equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro e que trata justamente de todos esses nomes, desse histórico de como foi a administração desses remédios para o ex-presidente da República e relatando essa correlação com esses efeitos que poderiam gerar esse surto. Então, tem uma cadeia ali de enfrentamento, digamos assim, e muito alinhamento entre essas três frentes que são tornadas como uma trincheira para tentar fazer alguma mudança em relação a esse destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso fica muito claro como um rescaldo do fim de semana. Claro que a gente precisa entender qual vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o novo pedido de prisão domiciliar que foi apresentado, mas o ministro Alexandre de Moraes já adota um tom também muito claro de dizer que Bolsonaro violou conscientemente a tornozeleira eletrônica. Isso no voto de hoje, enquanto o plenário virtual está analisando se vai referendar ou não
a decisão da prisão preventiva. Então, aqui já está dizendo muito do que é o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes e não há muita expectativa no momento de que você tenha uma mudança em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Também chama a atenção que os despachos do ministro Alexandre de Moraes frisam muito a questão de atenção médica ao ex-presidente Jair Bolsonaro.